Mais uma vez, boa noite, Igreja do Senhor. É uma alegria para nós estarmos aqui para a gente se alegrar com aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações. E eu queria conhecer os nossos visitantes. Quem está nos visitando aqui, levante a mão aqui, por favor. Nós temos visitantes, né? Nós temos um casal aqui, né? E como é que a nossa igreja diz para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E fiquem, que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor alegre os corações de vocês. Essa igreja aqui não é minha, não é dos nossos irmãos, é do Senhor Jesus, e sempre vai estar de portas abertas aqui para receber vocês quando vocês quiserem vir à casa do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Amados, conforme a indicação do Data Show, tá? Vamos abrir nossa Bíblia na segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Né? Vamos abrir nossa Bíblia. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Só quem não encontrou, diga misericórdia. Amados, é muito bom quando a gente tem o privilégio de, em Cristo Jesus, nós sermos reconciliados com Deus Pai, para que nós tenhamos novamente comunhão com Ele. Para que, através dessa comunhão, nós tenhamos a paz do Senhor. Para que, através dessa comunhão, dessa reconciliação com Deus Pai, nós tenhamos sobre nossas vidas a mão poderosa dEle a nos guardar e nos proteger. É muito bom quando em Cristo Jesus a gente tem essa oportunidade, porque, amados, sem Deus nós não somos nada. Sem Deus, a nossa vida, ela entra em parafuso. Sem Deus, nós não conseguimos viver. Por mais que nós sejamos, por mais que nós tenhamos todos os recursos para a nossa vida, por mais que nós tenhamos todo o necessário para suprir as nossas necessidades do dia a dia, se nós não tivermos a Deus, de nada vale a pena. Um vazio vai se fazer no nosso coração para todo sempre, enquanto nós não tivermos um encontro com o Senhor. Dinheiro nenhum nessa vida, passeio nenhum nessa vida, tudo que você possa pensar, que possa proporcionar uma alegria no seu coração, se nós não tivermos a Deus na nossa vida, nós teremos sempre um vazio no nosso coração que vai trazer para nós uma tristeza da qual nós não saberemos como reverter, como preencher essa alegria. Eu tenho dito algumas vezes aqui que quando o Senhor nos criou conforme a sua imagem e semelhança, nos criou para o louvor da sua glória, para que nós vivêssemos com Ele eternamente em comunhão. Tanto é que a Bíblia, no livro da criação de Gênesis, diz que todo final de tarde, no final do dia, né, ali pela tarde, o Senhor vinha, né, e conversava, estava ali naquele momento de comunhão com Adão e Eva. Mas a partir do momento que o homem pecou, que o homem desobedeceu a Deus, que houve aquela separação de Deus, porque nós, se lermos o livro da criação, o livro de Gênesis, nós vamos constatar que logo depois da queda do pecado, logo depois desse momento, Adão e Eva foram expulsos do paraíso.
Então, aquela alegria da comunhão com o Senhor, ela se fez presente na vida deles. É por isso que hoje, nos nossos dias, a gente vê pessoas querendo preencher esse prazer de estar na presença do Senhor, mas muitos não entendem e tentam preencher esse prazer indo em festas, bebendo, fumando, sei lá, fazendo o quê, né? Para tentar preencher essa necessidade, essa carência pelo prazer. Mas não entendem que é a falta de Deus. E a partir do momento que a pessoa entrega a sua vida para o Senhor, quando a palavra chega no nosso coração e nos convence quem somos nós sem Deus, e nós necessitamos de estar na presença do Senhor, tá? Quando isso acontece, essa alegria volta para o nosso coração, daí nós passamos a viver aquilo que o homem perdeu lá no início, e é reconstituído esse prazer da alegria de estar na presença do Senhor, por Cristo Jesus. Portanto, eu oro para que cada um de nós, eu e você, possamos sair daqui hoje totalmente cheios e alegres com a presença do Senhor na nossa vida, no nome de Jesus. Portanto, vamos ler alguns versículos do segundo livro de Samuel, capítulo 6. Vamos ler a partir do primeiro versículo, alguns versículos adiante, vamos lá. A palavra de Deus diz assim: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a Arca de Deus. Abrindo um parênteses aqui, a Arca de Deus é a mesma coisa que a Arca da Aliança, tá? Arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a Arca de Deus num carroção novo e a levaram para a casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Versículo 14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Versículo 17. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. E após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero somente repetir aqui a parte A do versículo 2. Vou repetir aqui a parte A do versículo 2. Tá? Atentem para a leitura e logo em seguida eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ele, Davi, e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca de Deus. Davi foi para buscar a arca de Deus. Davi e os demais homens foram buscar a arca de Deus. Tá? Portanto, daí o título da nossa mensagem: busque sempre estar na presença
de Deus, ou busque estar sempre na presença de Deus, como está aí em cima. Busque estar sempre na presença de Deus, é o título da nossa mensagem. Vamos orar. Deus amado, Deus de misericórdia, louvado Senhor, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Nos dá, Pai, o privilégio de entendermos a tua palavra e assim, Pai, termos o entendimento de entender aquilo que tu queres nos falar essa noite. Nos transforma, Senhor, para o louvor da tua glória. Não permita que nós venhamos a sair daqui da mesma maneira que nós entramos, mas que essa alegria, Pai, esteja no coração, para a glória e honra do teu santo nome. É o que nós te pedimos, Pai, nesta hora em oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Eu acho que todos nós queremos, lógico, né? Então, busquemos estar sempre na presença de Deus. Você quer uma família abençoada? Busque estar sempre na presença de Deus. Você quer estar de bem com a vida? Busque estar sempre na presença de Deus. Você precisa de um milagre do Senhor? Busque estar sempre na presença do Senhor. Você quer viver uma vida de paz e alegria? Tendo o cuidado do Senhor e a proteção do Senhor? Busque estar sempre na presença do Senhor. Você deseja ter uma vida transformada? Busque estar na presença do Senhor. Você deseja salvação sua e dos seus queridos amores, parentes? Você deseja a salvação para aqueles que você ama? Busque estar sempre na presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele é o Deus da nossa criação, que Ele fez todas as coisas, que Ele nos fez, que Ele sabe tudo ao nosso respeito, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Senhor dos senhores, é o médico dos médicos, é o Deus que faz por nós infinitamente mais. Portanto, se nós temos necessidade, se nós temos desejos, se nós queremos conhecer mais, se nós queremos mais de Deus, devemos buscar estar sempre na presença do Senhor. Como eu falei aqui no início, né? Jesus Cristo é o caminho para isso. Mas acontece que muitas das vezes a gente busca o Senhor e a gente não encontra aquilo que a gente quer. A gente vai em busca de sermos saciados pelo Senhor. A gente vai em busca de receber aquilo que nós tanto precisamos. E a gente não encontra isso. A gente vem na igreja e sai de volta, às vezes, da mesma forma que nós entramos. Nós entramos vazios e saímos vazios. Às vezes nós entramos vazios, desejosos, querendo ver operado em nossas vidas o milagre do Senhor. E muitas vezes nós não temos e saímos daqui pior do que nós entramos. Buscar sempre estar na presença de Deus, nós vamos sim alcançar o favor de Deus na nossa vida. Mas quando nós buscamos estar na presença do Senhor, quando nós buscamos estar sempre na presença do Senhor, vai gerar em nós algumas atitudes
que vão nos dizer ou apontar que nós vamos sim obter o favor do Senhor, alcançar o favor do Senhor nas nossas vidas. E é isso que eu queria compartilhar com você essa noite. Irmã Francisca, por favor, a senhora pode providenciar um copinho com água para mim? Por favor. Amados, o texto que nós lemos, ele fala do momento que Davi, depois que ele é eleito, depois que ele toma posse, depois que ele é entronizado como rei de Israel, logo depois desse momento, aqui, uma das primeiras atitudes relevantes de Davi é exatamente trazer a Arca da Aliança para estar presente ali na cidade de Davi, ali em Jerusalém, na sua presença, na presença dele, como também na presença de todo o seu povo, do qual ele era rei. Davi teve essa iniciativa. A Arca da Aliança, ou a Arca de Deus, tá? Conforme diz a sua Bíblia, ela representa a presença de Deus. A Arca da Aliança, ou a Arca de Deus, ela representava a glória de Deus, a manifestação de Deus. A Arca da Aliança representava isso. E Davi queria que a arca estivesse em Jerusalém, na cidade da qual ele habitava juntamente com o seu povo. E quando ele se tornou rei, essa foi a sua primeira atitude de buscar essa arca para estar ali em Jerusalém, na cidade de Davi. Os israelitas estavam há um bom tempo sem ter essa alegria, sem ter de ver a manifestação de Deus presentes ali junto deles. Os israelitas estavam muito tempo sem isso. Se nós voltarmos um pouco na história, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, e eu falei isso aqui pela manhã, né? Dei até como uma introdução para esse momento aqui hoje, nós vamos ver que a Arca da Aliança, a Arca de Deus, foi tomada do seu povo pelos filisteus. E ali passou 7 meses, depois voltou para o povo de Israel, aonde ficou um tempo na casa de algumas pessoas, depois foi para a casa de Abinadab, conforme nós lemos aqui, e ali passou, obrigado minha irmã, e ali passou 20 anos na casa de Abinadab, sendo nesse tempo Samuel juiz sobre Israel. Ele que ali orientava, ele que ali ditava as regras e cuidava do povo. Samuel, na posição de juiz, ele fazia isso. O tempo que a arca foi tomada e foi devolvida aconteceu no tempo de Samuel. Logo depois, Davi foi eleito o rei de Israel, e diz a Bíblia que Davi reinou sobre Israel por 42 anos. 42 anos. Mas nem sequer Saul, vou voltar aqui, vou corrigir aqui a história, tá? Depois de Samuel, juiz sobre Israel, tá certo? Saul é eleito rei de Israel, e diz a Bíblia que ali ele reinou por 42 anos. E nem no tempo de Saul ele teve a motivação de trazer a arca para junto dele, a arca para Jerusalém. A arca ficou na casa de Jonadab, de Abinadab. E eles não tiveram essa alegria. Então, logo depois que o reinado de Saul chega ao final e inicia-se o reinado de Davi, ele
tem essa motivação de trazer a arca para estar ali na cidade de Davi, para viver juntamente com ele. Então vamos meditar nessa história aqui de Davi e tirar proveito para as nossas vidas diante da atitude de Davi. O que nós precisamos saber sobre a importância da presença de Deus em nossas vidas e quais atitudes podemos ter que nos dão a certeza e a alegria de ter a presença de Deus. E eu quero começar aqui que a primeira atitude, a atitude de Davi foi buscar a arca, tá? Mas nessa busca da arca, uma das motivações de Davi, que levou ele a ter essa atitude, é porque ele queria mais de Deus. Ele queria mais de Deus. Davi queria mais de Deus. Por que eu falo assim? Porque vocês entendam. Conforme o versículo 2, ele diz assim: ele, Davi, e todos os que o acompanhavam, os 30.000 homens, partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca sobre a qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dele todo. Então, com essa atitude aqui, o que demonstra Davi para nós é que Davi queria mais de Deus. Mais de Deus. Eu queria que você entendesse que Davi era um homem de Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E dentre os seus 7 irmãos, ao todo 8, contando com Davi, acontece que dentre todos os seus irmãos, Davi era aquele que mais se voltava para Deus. Davi era aquele homem que tinha um coração voltado para Deus. Tanto é que Deus, depois que se desagrada de Saul como rei, que Deus diz para Samuel, o profeta, que iria agora em busca do novo rei, ia ungir um novo rei para Israel no lugar de Saul, e manda que Samuel, o profeta, vá à casa de Jessé, o belemita, para ali ser ungido um novo rei, dentre todos os irmãos de Davi, que passam diante de Samuel, para que ele pudesse ungir. Nenhum deles foi aprovado por Deus, porque Deus não se agradou de nenhum. Tanto é que até a história é bem conhecida, eu creio que alguns já ouviram, já leram, que o primeiro, o filho mais velho de Davi, o primeiro que veio na presença de Samuel, até ele se enganou achando que seria aquele o escolhido de Deus pelo seu porte físico, porque aquele que ocupava o trono, o rei, estaria ali como rei, ele também tinha o porte físico como guerreiro, porque o rei sempre estava nas batalhas no campo. Então, aquele primeiro, o filho mais velho de Davi, o irmão mais velho de Davi, que veio ali na presença de Samuel, enganou a Samuel. Ele se enganou com a presença daquele jovem. E passaram os 7 irmãos na presença de Samuel, e nenhum foi aprovado, porque Deus não se agradou de nenhum. Deus já tinha escolhido Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas. Deus até falou para Samuel, o profeta, dizendo que o homem vê a aparência, mas Deus olha o coração. Então ali, Deus vai lá e manda ungir a Davi, porque Deus havia se agradado dele, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi era um homem de Deus. Davi tinha experiências no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, sozinho ali no campo, e ele defendia, resguardava as ovelhas do seu pai, tirando os ataques, livrando os ataques de ursos e leões, do qual ele enfrentava e matava, ele sozinho ali no campo. Então, como é que ele conseguia isso?
porque o coração dele estava voltado para Deus. As forças da qual ele não tinha como homem, a limitação dele como homem, ela findava quando começava o poder de Deus na vida dele. Então ele se alegrava com as experiências que ele tinha de Deus. Sabe assim, quando a gente está diante das situações e ali nós chegamos no nosso limite e nós nos sentimos até impotentes quando nós chegamos no nosso limite diante das situações da vida, das aflições da vida, das questões, dos desafios da vida. Nós chegamos ali no limite, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente se sente impotente, a gente se alegra, porque a gente sabe que a partir dali entra em ação o poder de Deus que faz por nós o impossível, ou seja, aquilo que o homem não pode fazer. Davi tinha essa alegria, porque sobre a vida dele tinha a presença de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus na vida dele. Por isso que ele era bem-sucedido em tudo aquilo que ele fazia. Por isso que ele venceu Golias, por isso que Davi sempre esteve se destacando diante dos embates, porque ele era um homem de Deus. Mas por que ele queria mais de Deus? Se ele tinha essa presença de Deus, ele queria agora a arca da aliança ali presente. E eu queria colocar aqui também para você que Davi não teve essa experiência de viver com a arca da aliança. Quando Davi nasceu, Saul estava no seu 12º ano de reinado. Saul foi escolhido rei de Israel e ali começou a reinar. Quando inteirou 12 anos de reinado, nasceu Davi. E a Bíblia vai dizer que depois que Saul morreu aos 72 anos, Davi passa a reinar sobre Judá e depois sobre Israel. E Davi começou a reinar em 30 anos, ou seja, no 12º ano do reinado de Davi, do reinado de Saul, Davi nasce. E durante o reinado de Saul, em nenhum momento ele trouxe a arca da aliança para estar junto dele e do seu povo. Ele foi um rei que viveu a todo tempo sem a presença da arca da aliança. Diz estudiosos que Saul demonstrava com essa atitude uma pessoa que não buscava a Deus. E eu peguei e fiz uma pesquisa desde o início que Saul aparece na história de Israel, até o seu último momento, quando ele tira a própria vida em batalha no campo. O único momento que Saul menciona a Arca da Aliança está em 1 Samuel capítulo 14, versículo 18. Quando, no embate contra o oponente, contra o inimigo, os filisteus, ele se vê agoniado diante do poder do inimigo, que indicava que ia prevalecer contra ele, e então ele manda buscar a Arca da Aliança. Fala com os sacerdotes, vão lá buscar a Arca da Aliança. Isso no versículo 18, capítulo 14 de 1 Samuel. Mas logo no versículo seguinte, no versículo 19, ele vendo que naquela movimentação que os inimigos, os filisteus, estavam se dispersando no campo, porque o seu filho, Jonatas, havia atacado parte do exército numa outra frente ali, e quando eles viram aquele ataque lá, os filisteus ficaram confusos e começaram a se dispersar, e quando Saul percebeu que eles estavam se dispersando, logo no versículo seguinte, no versículo 19, disse, não precisa mais trazer a Arca da Aliança. Ele só mencionou, tragam a Arca da Aliança. E logo em seguida, conversando ainda com os sacerdotes para ir buscar a Arca da Aliança, ele diz, não precisa mais trazer a Arca da Aliança. O único momento que Saul menciona sobre a Arca da Aliança, só menciona, não estava presente. E Davi não tinha essa experiência de conviver com a Arca da Aliança. Ele podia reinar também e dizer assim, Saul não teve, por que eu vou ter? Eu tenho minha experiência com Deus e pronto. Não, ele queria mais de Deus. Ele queria mais de Deus.
E como a Arca da Aliança representa a presença de Deus, como a Arca da Aliança representa a manifestação de Deus, da glória de Deus, Davi queria ter essa experiência. E Davi não mediu esforços, Davi não pensou duas vezes de ir em busca da Arca da Aliança para trazer para a cidade da qual ele habitava juntamente com o seu povo. Davi queria mais de Deus. Amados, isso fala no meu coração o seguinte: se a Arca da Aliança ela representa a presença de Deus, e se Davi era um homem que era tido como homem de Deus e tinha suas experiências com Deus e bem-sucedidos com as experiências com Deus, e ele queria mais de Deus, é como se a gente dissesse para nós assim: bom, eu já conheço a Deus, eu busco a Deus do meu jeito, né? Mas eu quero mais de Deus, porque além de eu ter as minhas experiências com Deus, mas agora eu quero mais de Deus, agora eu vou na casa do Senhor, eu vou aos cultos de domingo, eu vou aos cultos de quarta-feira, eu vou participar das reuniões que tem essa semana, eu vou participar da escola bíblica dominical, porque eu quero mais de Deus. É como se nós falássemos isso. Ter mais de Deus é isso, é buscar a intensidade de Deus, buscar vivenciar a todo momento Deus presente na nossa vida, de todas as maneiras que nós podemos imaginar. Não somente as nossas experiências pessoais com Deus. Quando a gente vê os irmãos falando, eu tive no meu momento a sós em casa, e ali eu comecei a fazer meu devocional, senti a presença de Deus. Eu estava ali numa situação no meu trabalho, e de repente eu estava confuso, busquei ao Senhor, orei, e Deus entrou com providência, e Deus me deu um livramento. Por causa disso, aquilo, outro. Não somente essas experiências. É como se nós buscássemos também a presença de Deus, a manifestação de Deus, quando a gente vem na igreja. É como se fosse isso que acontecesse, contextualizando esse momento aqui para nós. Não que a presença de Deus, ela venha se manifestar somente aqui, não. Nós sabemos que a presença de Deus, ela se manifesta na nossa vida, através do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo de Deus. Mas cada coisa é uma coisa. Nós termos o nosso momento a sós com Deus é uma coisa, e termos um momento na comunhão com os nossos irmãos para buscar a presença de Deus é outra coisa, que faz toda a diferença na nossa vida. Então, quando eu vivencio o meu momento a sós com Deus na minha casa, quando eu levanto de manhã e eu busco a Deus, eu faço o meu devocional, eu medito na palavra, eu louvo o Senhor, coloco minha vida diante de Deus em oração logo pela manhã cedo. Deus se é a melhor coisa da minha vida, ao acordar, a primeira coisa que eu devo fazer é me voltar para Deus. E durante o dia, eu consagro a minha família, eu abençoo o alimento, eu agradeço a Deus pelo alimento que Ele me dá, e eu vou trabalhar, e eu peço para que Deus esteja sempre adiante de mim, para que Deus me dê sabedoria para lidar com todas as situações do meu trabalho, e eu vou vivenciar as coisas do dia a dia, os embates vão acontecer, os desafios vão vir, e Deus vai estar ali se manifestando, através do Espírito Santo de Deus na minha vida, e as coisas vão acontecer, e quando eu voltar para casa, eu vou agradecer a Deus quando eu dormir, louvado seja o nome do Senhor. Mas isso não é importante, isso não é suficiente, porque eu também tenho que buscar a Deus no ajuntamento. Eu tenho que buscar a Deus no ajuntamento para me fortalecer mais ainda, porque como diz o ditado, aquele velho ditado, né, que diz assim, que a brasa, né, a brasa longe do fogo, ela vai se apagar. E a palavra de Deus diz que nós temos que estar em comunhão ali, buscando o Senhor, para que a gente sinta aquele desejo de buscar mais a Deus. Porque, amados,
Os cultos de domingo, de quarta-feira, as reuniões que acontecem no meio da semana e os outros momentos que a igreja oferece, não é por acaso, não é para ocupar a nossa agenda, não é para ocupar o nosso tempo, tem um propósito. É para que eu e você sintamos mais ainda a presença de Deus. Mais ainda a presença de Deus. Estar na casa do Senhor tem toda uma diferença. É buscar mais. É buscar mais de Deus. É buscar mais de Deus. Amados, quando eu estou em casa, eu procuro, entender a palavra de Deus. Eu busco a Deus em oração, é uma coisa. Mas quando eu venho na igreja, se eu venho na escola bíblica dominical, eu tenho o ensino da palavra. É uma coisa. Quando eu chego no domingo à noite, eu tenho a palavra revelada, conforme nós estamos tendo aqui. E Deus vai falar aos nossos corações. Tem aquela pessoa que sai do culto e diz: Deus não falou comigo, porque você não prestou atenção. Mas Deus não trouxe aquela palavra que eu queria. Meu irmão, nós não temos que receber somente aquela palavra que venha massagear o nosso ego. Se Deus nos exortar, é porque Ele nos ama e quer o nosso melhor. E nós temos que receber a palavra de Deus em todos os sentidos. Mas, se por conta da nossa agenda, se por conta do nosso viver, ou por conta da nossa maneira de ser, eu não me interesso, não dá, hoje eu não vou, tem todo domingo, eu vou domingo que vem, tem toda quarta, já fui domingo, quarta-feira eu não vou. Se eu for domingo de manhã, eu não vou à noite, se eu vou de noite, eu não vou domingo de manhã. Amados, se não acontece essa motivação de buscar o Senhor também no ajuntamento, é porque eu não quero ter mais de Deus na minha vida. E eu não posso me contentar em ter Deus somente nos meus momentos ali de busca. Eu conheço a palavra, eu sei buscar a Deus, eu faço as minhas orações, eu leio a minha Bíblia. Meu amado, isso não é suficiente. Não é suficiente. Porque ter mais de Deus é buscar Deus intensamente. Portanto, se as nossas prioridades nos impedem de buscar mais a Deus dessa forma, por exemplo, se isso acontece, nós temos que acender a luz de alerta na nossa vida. Porque eu estou falando do ajuntamento aqui. Porque pode acontecer, amados, porque também em casa buscar a Deus é mais difícil. Mais difícil. Porque a gente está em casa, a gente até quer ler a Bíblia. A gente está em casa, a gente até quer ter um momento de oração. Mas a gente vai fazer os a sós com Deus e às vezes o inimigo atrapalha de outro jeito. É o gás que acaba, é a comida que tem que fazer, tem que lavar a louça, porque não sei o quê, o vizinho que bota um som alto, e aqui o carteiro que chama na porta, é uma coisa e é outra, e você não consegue. Você tem que ter um momento a sós com Deus. Meu melhor momento a sós com Deus é de madrugada, no início do dia. Até a gente brinca, porque o trânsito com Deus está mais descongestionado. Você acorda e você está ali em silêncio, você busca a Deus. Meu amado, não tem coisa melhor da gente ver aquela manifestação de Deus na nossa vida. Mas às vezes nós somos privados que isso aconteça, porque se ir ao ajuntamento, se ir na casa de Deus já é difícil, em casa é pior ainda. Então nós temos que nos alertar. Porque, amados, eu vou dizer um negócio para vocês: viver uma vida conforme Davi vivia, conforme um homem de Deus, e se manter longe da presença de Deus, como ele nunca teve experiência de estar próximo da Arca da Aliança, se manter fora, passar uma semana toda, por exemplo, sem vir na casa do Senhor, porque a gente confia que a gente conhece a Deus, é muito arriscado. Porque nem todos nós temos o dom de ser um Davi na vida. Nem todos nós temos o dom, o talento, a alegria de ser um Davi na vida.
nós podemos ser um Saul da vida. E eu quero aqui falar um pouco de Saul, porque nós temos que atentar para essa comparação com Davi e saber quem nós somos. Se somos um Davi da vida ou um Saul da vida. Como eu falei, Saul não buscava Deus. Só um momento na sua história, durante 42 anos, ele menciona a Arca da Aliança. E pasmem, amados, em 1 Samuel capítulo 13, 1 Samuel capítulo 13, ali vai relatar o momento que ele inicia o seu reinado. E logo a partir desse momento que inicia o seu reinado, 1 Samuel capítulo 13, a partir daí, o primeiro embate que ele vai ter, ele corre logo em desobedecer a Deus. A primeira atitude dele é desobedecer a Deus, porque ele vai e provoca a ira dos filisteus, atacando uma frente dos filisteus, e ele provoca a ira dos filisteus, né? E quando os filisteus tomam conhecimento disso, eles se revoltam e se voltam contra o exército de Israel, na liderança de Saul. E diz a Bíblia que para que houvesse uma partida, um início de algum combate, tinha que ter a permissão de Deus. E o trato ali com Samuel, com versos anteriores, ele disse que Samuel havia dito para ele que ele tivesse que esperar Samuel chegar na presença dele para que ele fizesse os sacrifícios, os holocaustos, buscasse a Deus para saber se Deus ia permitir que ele fosse para a guerra ou não, para o embate ou não. E logo depois que ele é ungido rei de Israel, logo depois disso, vem a primeira atitude de desobediência, porque depois que ele provoca a ira dos filisteus, ele se vê ali apavorado e dá os 7 dias e Samuel não chega para consultar a Deus, ele se vê desesperado, os homens deles começam a ter medo, até se esconder em cavernas, buracos, cisternas e poços e tudo mais, com medo dos filisteus. Ele vendo toda aquela situação e Samuel não chegava, 7 dias Samuel não chegava, ele manda trazer os holocaustos. O próprio Saul manda trazer os holocaustos e ele vai sacrificar o Senhor. Quando ele acaba de sacrificar o Senhor, Samuel chega, o profeta chega. E Samuel, um homem de Deus, pergunta: o que foi que tu fizeste? Não, você não chegou, sabe como é que é, né? O pessoal estava por aqui com medo e tal, e eu fui lá e sacrifiquei. Você fez errado. Você fez errado. A partir de agora, o seu reinado era para durar para sempre. Mas através dessa atitude, Deus começa a te desprezar. Você não vai mais ter o seu reinado. Tem um texto do reinado de Saul que nós conhecemos bastante. Nós já ouvimos, eu creio que todos aqui já ouviram, né? 1 Samuel capítulo 15, quando Deus diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Isso aí é dito por Samuel para Saul, porque Deus havia mandado que Saul fosse até os amalequitas e exterminasse aquele povo, porque na vinda do povo do Egito para a terra prometida, os amalequitas impediram que o povo de Deus passasse. E Deus trouxe isso e mandou que Saul eliminasse todos os amalequitas. Vai lá e elimine todos, mate todos os animais, não fique com nada. E Saul vai lá, poupa a vida do rei, Agag, né? Poupa o melhor do gado, das ovelhas, com o intuito, diz que com pretexto de sacrificar ao Senhor, ter aqueles animais para sacrificar ao Senhor. Mas a ordem do Senhor foi bem clara, que eliminasse tudo. E ele não eliminou, né? Então, a partir do capítulo 15, muitos entendem que a partir dali, o reinado de Saul, Deus começa a desfazer o reinado. Não é daí, é a partir do capítulo 13. No primeiro embate dele como rei. Ali mesmo o Senhor se desagradou dele, porque ele não buscava Deus. E amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Na nossa vida, se nos pesa os nossos compromissos diários, de tantas coisas que nós temos que fazer, se nós não temos tempo de vir na presença do Senhor, seja em casa, ou seja,
no ajuntamento na igreja do Senhor, nós temos a tendência muito grande de sermos um Saul na vida do que um Davi. Porque a nossa natureza, amados, diz a Bíblia, que é uma natureza tendenciosa para o mal. É uma natureza que busca o prazer naquilo que Deus se desagrada. Nós temos que tomar muito cuidado. A Bíblia tem vários alertas para isso. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Ore e vigie para que não entreis em tentação. Na realidade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o inimigo, como eu falei na semana passada, o inimigo, quando ele vem contra nós, ele sabe aonde nos atacar, porque ele sabe aonde nós somos fracos. E nós não podemos subestimar o inimigo, eu já tenho falado isso aí, eu volto a repetir, nós não podemos subestimar o inimigo porque ele bate forte, ele vem para nos destruir, para matar, roubar, destruir. Portanto, amados, o que nós devemos fazer é buscar mais de Deus, que fiquemos em casa ou no nosso tempo, mas estejamos a todo momento em oração, orando e vigiando, colocando diante de Deus o nosso viver diário, apresentando a nossa vida, as situações da qual nós vivenciamos, tá? Não é pela nossa motivação, não é por aquilo que a gente quer, não é aquilo que agrada a nós, nem aquilo que nós achamos que é certo. Não, busque a presença do Senhor, busque a sua orientação, busque para que Deus revele no seu coração a direção que você tem que tomar. Nós lemos aqui no início que a Arca da Aliança tinha que ir na frente de nós, porque a Arca da Aliança ia guiando o seu povo por lugares que eles não tinham andado, que eles não conheciam, porque a presença de Deus na nossa vida, quando a gente busca mais de Deus, e Deus está presente na nossa vida, Deus vai guiando os nossos passos, para que nós sejamos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos. Então, faça esse esforço, busque o Senhor, ore constantemente, leia a palavra do Senhor, venha na casa do Senhor, para que você tenha mais de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Porque na busca de mais de Deus, tem um resultado. Essa busca traz uma alegria para o nosso coração. Essa busca de Deus resulta em alegria no nosso coração. Porque se a gente não busca Deus, não tem alegria no coração. Nós temos a alegria passageira, do dia a dia. As alegrias que nós proporcionamos, os nossos recursos, com aquilo que a gente acha que é bom, mas são alegrias passageiras. Porque a alegria que vem do Senhor é uma alegria verdadeira. É uma alegria duradoura. Tá? E Davi, ele se alegrava na presença de Deus. Agora, se alegrar na presença de Deus quer dizer que ele ia até a presença de Deus e recebia de Deus para gerar essa alegria na vida dele. Isso quer dizer para nós o quê? Essa busca, né? Essa busca e receber de Deus, isso tem a ver com a adoração. Adoração. A nossa adoração a Deus gera uma alegria no nosso coração. Pastor, o que é adoração? É a tua busca, é o teu culto a Deus, é a tua entrega a Deus, é a tua busca, tudo isso é um conjunto, é a tua adoração. Como é que está a nossa adoração ao Senhor? Durante a adoração nós temos tido alegria, porque nessa busca de mais de Deus, Davi teve alegria no seu coração. Como? Através da adoração. Eu quero falar de alguns pontos que Davi, nesse trânsito de buscar aliança, ele teve essa busca do Senhor que trouxe para ele esse entendimento. E nós vamos pensar acerca disso aqui. Primeiramente, eu quero falar sobre o que é adoração, para que a gente tenha um entendimento melhor ainda. Adoração, segundo o Wikipedia, na internet, tá? Adoração é o ato de amar de modo intenso, podendo ter ou não a conotação religiosa. Está relacionado ao respeito, à reverência, à forte admiração ou à devoção em relação a determinada pessoa, lugar ou coisa. Na arte, o termo costuma se referir
há uma pintura que representa a adoração de reis, magos ao menino Jesus, alguma coisa assim. Isso que está no Wikipédia. Voltando para a questão de adoração no sentido religioso, a adoração constitui o reconhecimento humilde e incondicional da absoluta sublimidade de Deus sobre todas as criaturas. É como se nós fôssemos submissos a Deus em tudo ali, nos humilhássemos da presença de Deus, e Deus ali, com sua mão poderosa, está sobre nós, para trazer alegria no nosso coração, ao nosso coração, através daquilo que Ele tem já preparado para nós. Por isso, lá, as cartas de Pedro, né? 1 Pedro 5, 6 e 7, vai dizer que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo devido Ele nos exalte. Então isso aí tem a ver, a busca dessa alegria tem a ver com a adoração, né? E a primeira, aqui, adoração que Davi, essa alegria que ele teve aqui, foi quando ele fez uma adoração correta. Mas para que ele soubesse dessa maneira correta de adorar a Deus, primeiramente, ele teve uma péssima experiência. Conforme diz os versículos de 3 a 10. Eu vou ler aqui rapidinho para que a gente entenda. E puseram a arca da aliança, a arca de Deus, num carroção novo, e a levaram para a casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca da aliança. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos. Versículo 6. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca do Senhor, porque os bois haviam tropeçado, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá por seu ato irreverente, e por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca da aliança. Davi, versículo 8, Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Versículo 10, por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, e em vez disso levou para a casa de Obed-edom. Lembre que a arca da aliança, quando foi devolvida pelos filisteus, estava na casa de Abinadab. Quando Davi assumiu como rei, e ele teve a iniciativa de buscar a arca da aliança, ele e mais 30 mil homens foram até aonde Abinadab morava, em Baalim, né, em Judá, e chegaram ali para pegar a arca da aliança e colocaram num carroção. E os dois filhos de Abinadab, Aiô e Uzá, iam um na frente da arca e o outro aqui, ao lado, né? E Davi vinha atrás, com os homens aqui dançando, se alegrando e tudo mais. Lá na frente, os bois tropeçam, a arca tomba, a carroça tomba, né? E Uzá, vendo que a arca ia cair, estica a mão para segurar a arca. E ele é fulminado. Davi fica contrariado. Por que Deus fez isso? E Davi viu que ele não tinha condições de levar a arca. Então, dali, ele levou para a casa de Obed-edom e deixou a arca lá. Amados, se nós queremos ter a alegria no coração, na busca a Deus, nós temos que ter a nossa adoração correta. Por que Davi, aconteceu isso nessa busca de Davi? Nessa busca da arca da aliança. Por que aconteceu isso? Porque não era a maneira correta de conduzir a arca daquela maneira. Deus, quando mandou construir a arca e colocasse as tábuas da lei na arca e mandou fazer e confeccionar toda a arca, disse, façam argolas, né, ao lado da arca, para que coloque-se aquele travessão lá e os homens carreguem a arca. Só os levitas podem carregar as arcas. Só aqueles consagrados a Deus podem carregar a arca. E por que Davi chegou na casa de Abinadab e mandou colocar a arca no carroção?
porque aquilo lá era uma prática, dos oponentes lá de Israel, os filisteus. Quando Davi foi ungido rei de Israel, foi ungido para ser rei de Israel, e ali convivia ainda no reinado de Saul, e quando Saul achou que iria perder o reinado para Davi, e esteve em constante perseguição de Davi, Davi fugiu, uma das fugas de Davi fugiu e passou 1 ano e meio dentre os filisteus, e ali adquiriu alguns hábitos dos filisteus. Tanto é que quando ele vai buscar a arca, a primeira atitude dele é colocar a arca no carroção e para levar a arca de volta para Nova Jerusalém. Deus não se agradou daquilo. O homem consagrado por Abinadab, filho de Abinadab, era um outro homem que foi consagrado como sacerdote para ficar ali, para cuidar da arca. Mas foram os outros 2 filhos de Abinadab que levaram a arca. Um ia na frente da arca, não podia ir ninguém na frente da arca, a arca que tinha que ir na frente de todo mundo. Deus não se agradou daquilo lá. Não era a maneira correta de adoração. Amados, quando a gente se propõe para vir na casa do Senhor para adorar a Deus, nós temos que ter a nossa adoração correta, porque senão Deus não recebe. As pessoas de hoje, infelizmente, estão acostumadas a vir na casa do Senhor, não para adorar, mas para serem adorados. As pessoas vêm na casa do Senhor, não para prestar culto ao Senhor, que faz parte da adoração, mas ela vem para assistir o culto. Por isso que muitos, às vezes, saem, não gostei do louvor hoje, a palavra não me agradou, não gostei do que Deus falou hoje. É porque vem assistir o culto, vem consumir aquilo que tem no culto, e isso é errado. Isso é errado. Se a gente vem na presença do Senhor para adorar o Senhor, a nossa adoração consiste em se entregar para Deus, chegar aqui e abrir o coração para Deus, entregar a nossa vida para Deus e dizer assim: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, sem Ti eu não sou nada. Senhor, durante essa semana, Senhor, eu tive atos que não Te agradaram. Senhor, me perdoa. Senhor, eu me arrependo de ter tido esse ato. Se entrega para Deus. Abre o coração e deixa Deus ministrar a sua palavra. Deixa Deus falar a palavra dEle. E aquilo que Ele falar, recebe no nome de Jesus. Acata na sua vida e pratica aquilo que Deus te orienta na palavra, porque quando assim nós fazemos, nós vamos ter essa alegria através de uma adoração correta diante do Senhor. Os louvores que nós entoamos aqui são para Deus e não para nós. É para Deus e não para nós. Temos que louvar ao Senhor. Temos que chegar aqui e adorar o Senhor verdadeiramente, abrir o coração para Deus e louvar o nome dEle, dizer que Ele é o nosso Deus, se alegrar na sua presença e receber dEle a palavra. E às vezes a palavra do Senhor, ela vem e traz uma alegria para nós, trazendo uma instrução de fé, trazendo para nós uma palavra que traz uma esperança. E a palavra de Deus toda, ela traz essa esperança. Mas às vezes, a esperança, a palavra do Senhor vem através de uma exortação. E a pessoa diz, a primeira atitude da pessoa diz: Deus não falou comigo. Essa palavra não era para mim. Se o fulano de tal tivesse aqui, era para ele essa palavra. E a gente diz isso. Se a palavra é dura, a gente fica lá pensando, rapaz, se o fulano de tal tivesse aqui, a palavra era exatamente para ele. E se a gente cai, incorre nesse erro, nós não vamos nos alegrar, porque a nossa adoração não está sendo verdadeira, não está sendo correta, e nós não vamos ter essa alegria de maneira nenhuma. Segundo, a nossa adoração tem que ser reverente. Usar o filho
de Abinadab, quando viu que a arca da aliança ia cair, ele colocou a mão dele lá e teve uma boa intenção. Mas ele foi fulminado por Deus porque tocou na arca da aliança. E diz o texto que Deus fez isso porque ele não teve reverência. Amados, se nós queremos buscar a presença de Deus, e se nós queremos nos alegrar na presença de Deus, nós temos que ser reverentes na presença de Deus. Porque hoje o que muito se vê é a falta de reverência. E por falta de reverência nós não vamos ter essa alegria no coração. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vem no culto não para adorar o Senhor, mas a gente vem no culto para cumprir uma agenda de final de semana, só para dar uma satisfação às vezes para alguém, para dizer, hoje eu fui na casa do Senhor. Muitas vezes, muitos vêm na casa do Senhor e às vezes vêm tirar foto e colocam na internet, eu estive hoje na casa do Senhor, eu estive hoje na igreja, só para dar uma satisfação, só para aquilo. Não. Amados, se a gente vem na casa do Senhor para adorar o Senhor, nós temos que ter reverência e vir preparado para adorar a Deus. O meu motivo somente é adorar ao Senhor, somente. Não quero mais nada, não importa mais nada, não importa quem está do meu lado, não importa o que o meu celular está chamando aqui, não importa as mensagens que eu estou recebendo, não importa nada. O momento aqui é de reverência e adoração ao Senhor. Não é o momento de passar mensagem de WhatsApp, não é o momento de entrar nas redes sociais, não é o momento de procurar, sabe, noticiário na internet, é o momento de adorar ao Senhor. É o momento de se voltar para Deus, não conversar com as pessoas que estão do lado, não se importar com aqueles que estão aqui ou ali, porque nós não vamos estar voltados para Deus, mas para as pessoas que estão aqui. E às vezes já tive casos de pessoas de eu levar para o gabinete para conversar, para entender, para que essas pessoas entendessem o que era uma verdadeira adoração, porque a pessoa chegava aqui e disse, pastor, você ouviu só fulano de tal? Estava lá na igreja, e ele se portava desse jeito, pastor, chame essa pessoa, porque ele não é um crente verdadeiro. Meu irmão, pelo amor de Deus, larga a vida do irmão e busca a Deus. Porque quando a gente passa a se despir dessas coisas todas, e a gente entra aqui, um coração voltado para adorar o Senhor, nós vamos buscar a presença de Deus, e com certeza nós vamos ter alegria na sua presença, através de uma adoração com reverência no nome de Jesus. A terceira, nós temos que ter uma adoração constante, e aí pega, porque quando aconteceu de Deus não se agradar da forma que Davi estava levando a arca da aliança, a partir do segundo momento que ele deixou a arca da aliança na casa de Abinadab, e ali passou 3 meses, a casa de Abinadab foi tremendamente abençoada. E foi comunicado, o rei Davi disse, olha, a casa de Abinadab foi tremendamente abençoada. Disse, rapaz, agora que eu quero essa arca da aliança aqui no meu meio. Vamos lá buscar. Mas agora vai ser diferente, né? Davi foi lá e levou os homens para carregar a arca. Já foi diferente, foi para carregar a arca. E diz a Bíblia que os homens iam, e a cada 6 passos que eles davam, carregando a arca da aliança, a cada 6 passos que eles davam, eles paravam e sacrificavam ao Senhor. A cada 6 passos, eles paravam e sacrificavam ao Senhor um boi e uma ovelha. Você sabe qual era a distância da casa de Abinadab para Jerusalém? Segundo alguns estudiosos, eram 20 quilômetros. Se você pegar 20 quilômetros e vamos dizer que a cada passo seja 1 metro, cada 6 metros que eles davam uma parada, isso vai dar 3.333 paradas. 3.333 paradas para sacrificar ao Senhor. Olha só a reverência, olha só a constância, né? Eu falo assim constância porque se a cada 6 passos, né, de atitude, de reverência, eles paravam e sacrificavam ao Senhor, o sacrifício era mais um ato, que dá 7. E na Bíblia, a numerologia 6 está ligada ao homem.
tá? Tá ligado ao homem. 7, a perfeição. 6, ao homem, tá? Porque eles tinham aquele entendimento que carregando a arca, a cada 6 passos, eles lembravam, eu não sou digno de levar a presença de Deus conosco aqui. Então eles paravam, sacrificavam o Senhor para buscar a presença do Senhor, para se buscarem a presença do Senhor e se voltarem para Ele verdadeiramente, né? Então, a cada 6 passos, uma atitude de adoração. Quantos dias nós temos na semana? 7 dias. 7 dias. Quantos dias nós temos para nos consagrar somente ao Senhor? 1 dia. Nós passamos 6 dias, né, vivendo a nossa vida. Deus já disse, né? Trabalhem, vivam, mas no 7º dia, parem e consagrem ao Senhor. Nós temos sido adoradores constantes. Porque, amados, passar a semana toda e vir ao final de semana na igreja, né? E a semana toda consagrada ao Senhor em adoração constante, buscando ao Senhor constantemente. E chega no domingo, no 7º dia, né? A gente vai lá para buscar o Senhor no ajuntamento. 7 dias. Mas como eu falei lá no início, é muito difícil porque na lida do nosso dia, a gente não consegue sintonizar ou sincronizar as coisas de Deus com o nosso viver diário. Já aconteceu de encontrar pessoas lá fora, que frequentam a igreja, mas quando encontrar lá fora, às vezes me aproximando, eu ouvi palavras, ouvir atitudes, e aquelas pessoas nem sequer se denunciavam que eram crentes em Cristo Jesus. Palavrões, atitudes erradas e tudo mais, é muito complicado. Se nós queremos nos alegrar na presença do Senhor e ter essa alegria no coração, nós temos que ter uma adoração constante, de segunda a segunda, de domingo a domingo, não importa qual seja o dia, seja em casa, seja no trabalho, seja no social, seja lá onde for, principalmente na casa do Senhor. Uma adoração constante, sempre buscando ao Senhor. E o Senhor vai invadir o nosso coração e, com certeza, no nome de Jesus, nós vamos ter muito mais de Deus. E a última, a nossa adoração tem que ser sincera. Porque nessa busca da Arca da Aliança, Davi vestiu a estola sacerdotal. Se vestiu ali para ir buscar a Arca da Aliança. E diz a Bíblia que Davi vinha dançando, pulando, saltando, ao ponto daquela estola sair dele e praticamente está quase aqui despido, mas na presença do Senhor. E na entrada da Arca da Aliança, em Jerusalém, Mical, mulher de Davi, lá do palácio, da janela, ela olha Davi entrando com as pessoas em Jerusalém, e Davi pulando ali, semi-nu, né, dançando na presença de Deus, ela vai lá e reprova a atitude do rei, porque ela achou que não era adequado o comportamento dele, e reprovou aquele comportamento. E depois encontrou com Davi e falou, que vergonha que o rei teve, na frente das servas, dos teus servos, tu praticamente despido ali. Davi ouviu e disse, eu fiz para Deus. E eu vou continuar me humilhando na presença dele, porque é assim que eu devo fazer. E é assim que nós devemos fazer também, amados, porque se a nossa adoração não for uma adoração sincera, se nós não externarmos aquilo que está no nosso coração como uma adoração sincera, nós não vamos ter alegria de ter a presença de Deus na nossa vida. Porque às vezes a gente se contém porque o irmão está do lado. O que é que o irmão vai pensar de mim? Meu irmão, não importa quem está do teu lado. Não importa o que é que a pessoa vai falar. O que importa é aquilo que Deus vai achar de você. Você se derramar na presença do Senhor. E eu já vi pessoas se derramando na presença do Senhor, chorando durante os louvores, se entregando a Deus, porque Deus estava ali invadindo aquele coração, trazendo uma alegria que aquela pessoa precisava, e aquela pessoa se derramando na presença do Senhor. É muito bom. Agora imagine só uma pessoa que chega toda armada na igreja, toda armada, desconfiando de Deus e do mundo.
A palavra que é falada, aquilo que é feito, a pessoa está ali e não recebe nada porque está toda travada, toda armada. E nem se abre e nem recebe de Deus. A pessoa entra vazia e sai do mesmo jeito, ou então pior, como eu falei. Mas é muito bom quando a nossa adoração sincera, a gente se derrama na presença do Senhor, independente de quem está do nosso lado, mas que nós possamos sentir a presença de Deus, buscar essa presença de Deus, e Ele vai invadir os nossos corações, e com certeza nós vamos receber uma alegria verdadeira vinda do Senhor, no nome de Jesus. Por último, amados, eu quero aqui fazer menção que Davi queria dar o seu melhor para Deus. 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 a 3. Isso é no capítulo seguinte. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui eu estou morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor estará contigo. Glória a Deus. Amados, na presença do Senhor, se nós queremos receber do Senhor, nós temos que dar o nosso melhor para Ele. Davi, depois que trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, quando ali se estabeleceu tudo, se resolveu todas as questões, já tinha uma tenda já para colocar a Arca da Aliança, Deus trouxe paz para Jerusalém. Né? Houve paz diante dos inimigos de Davi. Porque assim acontece, amados, quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, Deus toma conta de nós para que tudo esteja em paz ao nosso redor. E Davi, no seu palácio de cedro, ele ficou inquieto ao saber que ele tinha aquela morada, porém a Arca da Aliança não tinha, a presença de Deus estava ali numa tenda qualquer. E Davi ficou incomodado com aquilo, queria dar algo melhor para Deus. E ele confidenciou isso para o profeta Natã. E o profeta Natã disse: faze o que está no teu coração e Deus estará contigo. Amados, é muito bom quando a gente busca fazer o nosso melhor para Deus. Busca fazer o nosso melhor para Deus. E aqui eu não estou falando de investir na casa de Deus. Eu não estou falando de dízimos. Eu não estou falando de ofertas. Eu não estou falando disso aí, não. Mas nós podemos pensar nisso. Deus nos dá o nosso sustento e diz que nós devemos dar 10% para Ele. Muitos não dão 10%. Muitos dão 5%. Muitos não dão nem 5%. Muitos não dão nem sequer o dízimo para o Senhor. E quando é para ofertar, fico fazendo pouco caso. Hoje eu não posso. Não posso. Se é para fazer algo na casa do Senhor, a gente fica botando limitação. Se é para fazer na nossa casa, vamos fazer o melhor. Mas se é para fazer na casa de Deus, é limitado. Se é para fazer as coisas em casa, a gente contrata a pessoa para cortar o capim, contrata um cozinheiro para fazer um prato diferente, contrata uma outra pessoa para pintar em casa, contrata não sei o quê. A gente faz o nosso melhor. Mas na casa do Senhor, muitas das vezes a gente se priva de servir ao Senhor verdadeiramente. Quem quer fazer parte da escola bíblica dominical como professor? Quem quer servir o Senhor em tal área, cuidando das crianças? Quem quer fazer... A gente não quer fazer nada, porque a gente não tem tempo para Deus. Mas não é disso que eu estou falando. Estou apenas comentando aqui. O que eu estou falando, amados, o que eu estou falando é que nós temos que dar o nosso melhor para o Senhor, espiritualmente,
A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Se as pessoas não tinham a Arca da Aliança perto, não tinham a presença de Deus. Davi foi e trouxe a Arca da Aliança. Depois a presença de Deus se manifesta no templo que foi construído para Deus através do filho de Davi, Salomão. Ele constrói um templo para o Senhor e ali se manifestou a glória de Deus. E as pessoas saíam dos seus lugares, das suas casas, das suas cidades e vinham uma vez por ano até Jerusalém para ali sacrificar o Senhor. Ali se manifestava a presença do Senhor. Hoje, a presença de Deus se manifesta na nossa vida. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Porém, a casa do Senhor não pode ser qualquer casa. Não pode ser qualquer casa. Não pode ser uma casa onde habita o pecado, porque o Senhor não vai habitar nessa casa. Tem que ser uma casa que tenha a alegria de ter o Senhor presente na nossa vida, para que a gente veja a manifestação dele presente na nossa vida. E nós temos que dar o nosso melhor de fazer as coisas conforme a vontade de Deus, para que a gente tenha essa alegria no coração. Fazendo uma reflexão de dar o melhor para o Senhor, tem um texto da Bíblia, em Ageu, capítulo 1. Quero ler alguns versículos aqui que diz assim, versículo 1. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Assim diz a palavra do Senhor, Rei dos Exércitos. Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O povo aqui estava voltando do exílio, tudo estava destruído, o templo foi destruído, as casas das pessoas estavam desfioradas, foram destruídas, né? E o povo voltando do exílio, Deus manda falar para o seu povo, porque o povo estava dizendo, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas finas, de finos acabamentos, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos levaram vocês, a atitude que vocês estão tendo de querer o melhor para vocês e não para Deus. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe o salário, recebe como se coloca numa bolsa furada. Não dá para nada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam os seus caminhos. A vida que vocês estão levando. Perdão. Às vezes, amados, as coisas não dão certo na nossa vida, às vezes as coisas parecem atrapalhadas na nossa vida, às vezes a gente busca Deus e a gente quer que as coisas aconteçam, mas as coisas não acontecem. Às vezes a gente não está atentando para a realidade das coisas, da maneira como nós estamos vivendo. Nossa prioridade tem que ser Deus. Deus tem que ser a nossa prioridade. E para Deus nós temos que dar o nosso melhor. Porque quando nós damos o nosso melhor, nós recebemos dele também o seu melhor. Deus não é um Deus de barganha, mas Deus conhece o nosso coração. E Deus quer nos abençoar. Deus quer que eu e você tenhamos alegria. Portanto, que nós possamos querer mais de Deus. Para que nessa busca nós tenhamos alegria no nosso coração. E nessa alegria no nosso coração, nós podamos render mais ainda para o Senhor, que vai render mais bênçãos para nós. Eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei como é que você está vivendo, mas Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus quer nos abençoar. Queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra.